acho que é. O problema é os fundamentos estão mal entendidos pelas pessoas. O pessoal não sabe que Jesus veio resolver o problema em Adão. Quando eles entenderem isso, está escrito lá que pela desobediência de um, entrou o pecado. De quem? Adão. O homem não precisava pecar antes da cruz. Ele já nascia no pecado. E se ele fosse bonzinho demais? Ele continuava no pecado, porque foi por causa de Adão. Ele sendo bonzinho ou malzinho, ele estava no pecado por causa de Adão. Não por causa dele exatamente, no fazer dele. Foi pelo pecado de Adão. Se o cara fosse um cara que vegetasse, não conseguisse nem pensar, não tinha como ele fazer mal ou bem, porque o cérebro dele ele não tinha, um exemplo. Ele estava no pecado, porque foi por causa de Adão. E se o cara fosse igual o Jó, cumpridor de tudo, um cara perfeito na terra, um exemplo, se fosse um cara perfeito, ele estava no pecado por causa de Adão, mesmo que fosse um cara maravilhosamente santo na terra, por causa de Adão, tá lá, por causa da desobediência de Adão. E depois foi tirado do pecado por causa de Cristo. E se o cara matasse 300 trilhões de pessoas, ele estava culpado? Não. Assim como antes da cruz fosse o cara mais perfeito do mundo, ele estava no pecado por causa de Adão, o pior cara do mundo depois da cruz está salvo por causa de Cristo. Está escrito lá. Pela obediência de Cristo todos foram justificados. E eles misturam os 10 mandamentos com isso aí, por isso que dá essa confusão toda. É igual aquela situação do preso americano que eu falei outro dia. O cara é condenado à morte porque matou alguém. E na cadeia tem as leis da cadeia. O cara não vai deixar de ser condenado à morte porque cumpriu a lei da cadeia. Entende? Aí vai o cara lá e morre por ele. E o cara fica livre. Então é isso. Por um entrou e por outro saiu. O foco é exatamente esse. O que Jesus veio resolver aqui? A situação lá de Adão. É essa situação que separava o homem de Deus. Não é transgressão de leis humanas, né? E o pessoal mistura uma coisa com a outra. Aí dá essa confusão danada. É como se estivesse naquela situação ali de Gálatas, né? Ensinos judaizantes, essa mistura. Mas quando o pessoal compreende que Jesus já resolveu o problema que separava o homem de Deus, aí a mente começa a clarear. Com certeza. Não, mas ele prega graça.